Olá você, seja bem-vindo a mais um programa Dicas Tributárias. O assunto vocês já sabem qual é você e a sua declaração de imposto de renda ano base 2021, que deve ser entregue agora no último dia útil de abril. Já falamos sobre a CPF, quem deve ter, quem não precisa ter, já falamos também sobre contribuinte, o que é contribuinte. Falamos também sobre quem deve apresentar a declaração de imposto de renda, quem está obrigado a fazer isso e quem não está obrigado. E falamos também sobre rendimentos, falamos sobre o conceito de rendimentos, o que é o rendimento, quando que ele é tributado, se ele é tributado somente quando entra no Brasil ou se ele é tributado também quando está fora do Brasil, enfim. E hoje nós vamos começar a falar sobre o preenchimento da declaração propriamente dito. Existem dois modelos, vocês sabem disso, tem o modelo simplificado e o modelo completo. Quanto a isso, você não precisa se preocupar, porque o próprio sistema da Receita, ele já vai te avisando, tem uma janelinha do lado, do seu lado esquerdo embaixo, que ele vai demonstrando para você como é que fica o resultado da sua declaração, sendo simplificado ou sendo um modelo completo. Então, se você tem a pagar, se tem a restituir, mais ou menos, enfim. Então, isso não tem nenhuma preocupação. Agora, o que eu acho que vocês devem tomar muito cuidado é no que você vai colocar na declaração. Então, por exemplo, você é casado, tem filhos, você vai colocar seus dependentes, você vai fazer uma declaração conjunta ou separado do seu cônjuge. Como é que você vai fazer isso? Então, essas são decisões bastante importantes. Os bens que vocês possuem como casal, você vai colocar na declaração de um só, vai colocar uma parte num, uma parte no outro. Como é que você vai fazer isso? Você vai transacionar bens de uma declaração para outra, de um ano para outro? E se for, como é que você vai fazer isso também? Então, isso são coisas que são bastante importantes, que às vezes no detalhe você acaba arrumando aí uma malha fina para você. Por exemplo, a gente começa pelos dependentes. O valor que você pode abater por cada dependente é a fantástica quantia de R$ 2.275,08 por cada dependente. Sinceramente, eu tenho uma curiosidade eu queria conhecer quem que definiu esse valor e qual foi a base utilizada para a definição desse valor. Porque quem tem filhos sabe muito bem disso, que um filho não custa isso durante um ano inteiro de maneira alguma. Mas também tem um problema, os filhos crescem, eu tenho 4 filhos. Eu tenho filhos na idade de 25, de 23, depois a escadinha desce lá para 11 e 8 anos. As minhas filhas mais velhas, enquanto eram minhas dependentes e não tinha nenhuma renda, beleza, tranquilo, até que um belo ano eu fui surpreendido pela Receita, a minha declaração caiu na malha e aí eu fui ver por quê. Porque a minha filha mais velha tinha começado a fazer um estágio e ela recebeu o seu salário no estágio e esse salário, o informe de rendimento foi comunicado à Receita Federal. Então, quando eu coloquei o CPF dela como minha dependente, a Receita Federal fez um cruzamento de dados e viu que ela tinha um valor que ela recebeu. Ela sozinha estaria obrigada a declarar imposto de renda? De maneira alguma, o rendimento era muito baixo, mas como a minha renda já era superior àquela faixa dos 27,5, numa situação dessa, qualquer rendimento que tenha a ser acrescentado, ele vai entrar na sua conta como tributável. Então, quando você tem um dependente, e esse dependente tem um rendimento, você pode colocar ele como dependente? Sim, sem problema nenhum, mas você tem que colocar nos seus rendimentos também os rendimentos dele. E é aí que o bicho pega. Porque, para vocês terem uma ideia, esse valor anual, se a gente for colocar ele como salário mensal, o seu dependente pode ter um salário mensal de apenas R$ 189,59. E não pode receber 13º, porque se ele receber 13º, vai passar desses R$ 2.000 e poucos reais, e aí você perde toda a sua vantagem. Por que você perde a vantagem? Porque os R$ 2.000, R$ 2.000 e poucos reais como dependente, ele vai reduzir em 27,5
o seu imposto, sua base de cálculo, mas o que ele entrou como rendimento vai aumentar a sua base de cálculo também nos mesmos 27,5%. Então, o teu dependente tem que não ter renda alguma ou ter uma renda mensal menor do que R$ 190 por mês. É um negócio absurdo, não vejo nenhuma justiça tributária nisso, mas tudo bem, faz parte, é a regra do jogo e a gente tem que cumprir. Então, se você tem dependentes e os seus dependentes têm algum tipo de rendimento, outra coisa que aconteceu comigo também foi meu pai, colocar meu pai como meu dependente, mas meu pai é aposentado, então ele não tem salário suficiente para pagar imposto sozinho, mas o rendimento dele junto com o meu, então hoje eu só tenho meus dependentes, que são os meus filhos menores de 11 e 8 anos, que não têm ainda qualquer tipo de renda. As meninas mais velhas já não podem mais ser minhas dependentes por essas condições. Uma já não poderia mesmo por questão de idade, mas a outra ainda poderia, mas a remuneração que ela recebe também torna inviável isso. Então, é melhor elas, enquanto não precisam declarar, que elas não têm ainda renda para isso, mas também não aumentam a mim. Então, eu não reduzo, mas também não aumento. Então, esse é um primeiro cuidado que você deve ter. Isso acontece também quando você é casado. Então, você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, você também tem que fazer lá as suas continhas. Se você recebe uma remuneração e o seu cônjuge também, então vocês têm que somar essas duas remunerações e ver o que é melhor. Às vezes o casal tem uma renda, mas a renda individual de cada um coloca ele numa faixa de tributação menor do que os 27,5%. Juntando as duas, ele acaba superando essa faixa dos 27,5%. Então isso não é interessante. Então, vocês têm que olhar também para esse lado e ver o que é melhor fazer, se junto ou se separado. A mesma coisa acontece em relação aos bens. Por que eu falei em bens quando você transita bens entre o casal? Os bens sendo comum ao casal, ou seja, quando o casal é casado com comunhão parcial de bens, que é aquele regime mais normal, onde tudo aquilo que se adquire na constância do casamento pertence aos dois, a 50% para cada um, então tanto faz se estiver na declaração de um ou na declaração de outro. Mas se vocês quiserem mudar de um valor ou de uma declaração, um ano está na minha declaração, outro está na declaração do outro, por alguma razão qualquer, façam isso sem problema nenhum, mas jamais usem a expressão doação. Eu já vi um caso, já ajudei um cliente num caso que a esposa transferiu valores ou bens para o marido e colocou lá como doação. O que aconteceu com isso? Para fins de Receita Federal, zero problema algum. Mas a Receita Federal tem um convênio com as receitas estaduais. Isso foi no estado de São Paulo, então o estado de São Paulo foi lá, viu doação e foi cobrar dela o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Morte e Doação. Então a gente teve que abrir um processo, explicar para a Receita Estadual que não se tratava de doação, era uma mera transição de dados informativos de uma declaração para outro, mas aí o fiscal quis fazer o quê? Ele quis ver qual era o regime de casamento. Então, nesse caso, o regime de casamento era um regime de comunhão parcial de bens, o bem havia sido adquirido depois do casamento, então não teve problema nenhum. Mas também já tive casos que o final não foi tão feliz. Por que não foi tão feliz? Porque o bem que foi objeto dessa transação, ele tinha sido adquirido antes do casamento. Então ele pertencia a uma pessoa só. Então nesse caso a doação ficou configurada e não teve o que fazer, teve que pagar o imposto. Então você olhando para esses detalhes, você vê que são detalhes que parecem pequenos, mas são detalhes importantes, porque eles podem alterar o valor que você vai pagar de imposto, ou pode criar para você uma contingência, como aconteceu no meu caso. Então, no meu caso, o que eu fiz? Eu retifiquei a declaração e tirei a minha filha como dependente, porque o benefício da dedução era menor do que o aumento da carga tributária que o rendimento dela causaria na minha. Bom, então hoje a gente fica por aqui, na semana que vem a gente continua falando sobre essas mesmas coisas, sobre os pontos que eu devo prestar atenção no preenchimento da declaração e vamos nessa. Boa semana para vocês, qualquer dúvida que tiver já sabe, meus dados estão aqui embaixo, é só entrar em contato. Um abraço, até a próxima. Tchau.